Olá, no vídeo anterior eu apresentei o livro Educação Soca, por uma revolução na educação embasada na dignidade da vida. E no prefácio da Isaac Queda, ele fala sobre o pai da educação Soca, chamado Tsunesaburo Makiguchi, né, que foi o primeiro presidente da Soka Gakkai, e tem um livro aqui chamado Educação para uma Vida Criativa, Ideias e Propostas de Tsunesaburo Makiguchi, fundador da Soka Gakkai, editado pela editora Record. Né? E eu trouxe ele aqui. Esse foi um livro que eu adquiri no lançamento dele. Quando que foi o lançamento? Acho que foi em 1993 aqui no Brasil. Esse livro vem. Essas ideias são de 1930, né? Aliás, até antes de 1930, mas foi nessa época de 1930 que surgiu esse livro com as ideias de Makiguchi. Essa edição aqui é de autoria, é um trabalho de. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar na tela para vocês. Vou compartilhar a tela aqui. Educação para uma vida criativa. Ideias e propostas de Tsunesaburo Makiguchi, fundador da Soka Gakkai, editora Record. Então, quando foi lançado no Brasil, eu ainda tenho o cartãozinho. Na época, o presidente da BSG era o senhor Eduardo Taguchi. Ele diz, eu lembro que foi, inclusive, no Clube Homs, lá. Homs é a cidade da onde veio minha família, lá da Síria, só por curiosidade. Né? As, a, Quando vieram lá da Síria, de Homs, as pessoas se juntavam, né, para jogar aquele jogo, em árabe falado de Tauli, mas conhecido como gamão ou backgammon, e aí que iniciou o Clube Homs. BSG, Associação Brasil SG, que as ideias e propostas do Sr. Makiguchi nos inspire e convoquem a ampliar caminhos através da educação humanística, com cumprimentos Eduardo Taguchi, presidente. Então, é um livro que eu tive oportunidade de ler várias vezes, é muito inspirador. Aqui tem, ver aqui mostra alguma coisa, copyright de 89. Bom, sumário, agradecimentos, prefácio edição original japonesa, prefácio significado histórico e contemporâneo, introdução, temas básicos na obra de Makiguchi, o processo editorial, crítica e avaliação. Daí temos aqui, primeira parte aqui, reflexões sobre o objetivo na educação, a formulação do objetivo na educação, a felicidade como objetivo da educação, o objetivo da educação e a sociedade, formas de viver do homem, o objetivo da educação e a criatividade, a evolução do objetivo na educação. Depois vem aqui a parte 2, ou segundo capítulo, que diz os fundamentos do valor. Valor e educação, cognição e avaliação. Cognição, valor, as variedades de valor, a relação entre ciência e religião, criação de valores e educação, integração da personalidade e criação de valores. Depois temos aqui o próximo capítulo 3, a revitalização da educação. Um novo direcionamento para a política educacional, a organização dos sistemas educacionais, o professor como técnico educacional, um sistema de avaliação para diretores de escola primária, propostas de reforma nas condições do emprego de professor, propostas de reforma na formação de professores, proposta para um centro de pesquisa educacional a nível nacional, propostas de reforma na administração educacional, propostas de reforma no sistema de ensino, o sistema escolar de meio período. Daí temos o capítulo 4, ou parte 4, metodologia educacional. As principais questões subjacentes à metodologia da educação, estudos sobre a metodologia do ensino, matéria, e depois vem o próximo capítulo, matérias de ensino. A seleção das matérias de ensino, a estruturação do currículo. E temos aqui um pós-fácil, uma apreciação filosófica, notas e índice remissivo. Só para conhecer esse livro, temos aqui agradecimentos por parte da Isaac Queda. Vamos só ver o que da Isaac Queda então fala.
É para mim motivo de grande prazer a apresentação aos leitores do mundo inteiro das teorias de Tsunesaburo Makiguchi, fundador da Soka Gakkai, organização leiga do budismo de Nichiren Daishonin. E sei que muitos compartilham de meus sentimentos. Como o professor Dale M. Battle enfatiza na introdução, vivemos atualmente uma crise educacional generalizada, a criação de um tipo de ordem humanística mundial capaz de assegurar uma paz duradoura e permitir a cada indivíduo uma vida o mais significativa possível requer de início a realização de reformas básicas no sistema educacional. Espero que esse livro, que introduz aos nossos eleitores os escritos de Makiguchi sobre educação, ajude a esclarecer os problemas vivenciados pelos profissionais da área e os auxilie na reestruturação de sistemas educacionais e procedimentos eficazes para o futuro. Foi uma felicidade o Dr. Bethel aceitar o encargo de supervisionar e editar a tradução desta obra para a língua inglesa, já que foi o responsável pela introdução dos conceitos gerais de Makiguchi aos leitores ingleses, através do livro Makiguchi, The Value Creator, Makiguchi, o Criador de Valor, Tóquio, Whitehair Hill, 1973. Desde a publicação desse importante trabalho há alguns anos, o Dr. Bethel vem mantendo grande interesse pelas ideias e atividades na educação de Makiguchi e despendeu muito tempo e esforço no preparo desse volume, pelo que expresso meu sincero reconhecimento. Agradeço também a Alfred Birnbaum, que se encarregou da difícil tarefa de traduzir os escritos de Makiguchi para o inglês, cumprindo-a com tanto êxito e, ao mesmo tempo, prestando inestimável assistência ao processo editorial. Finalmente, gostaria de expressar minha profunda gratidão ao Dr. David Norton, professor de filosofia da Universidade de Delaware, pelo pós-fácil que segue a tradução, onde avalia de uma perspectiva filosófica as implicações inerentes a conceitos relativos à reforma educacional apresentada por Makiguchi. A apreciação do Dr. Norton constitui um testemunho adicional da acuidade da percepção de Makiguchi e da qualidade de seus pensamentos. Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional. Então, aqui tem um prefácio, a edição original é japonesa, e começa falando: nesta obra, o leitor é convidado a refletir sobre meus escritos relativos ao renascimento de uma nova ciência empírica da educação, íntima e integralmente relacionada às realidades da aprendizagem. Uma educação criadora de valores teria como objetivo o atendimento das seguintes condições essenciais. Então, aqui ele fala, o primeiro, modernização, organização e simplificação da educação, o abandono de métodos de ensino irracionais, melhor tratamento e seleção de profissionais da educação, a libertação do sistema educacional e dos métodos de ensino da influência de pedagogos desvinculados da realidade, de modo a tornar a educação produtiva e criativa, a administração das escolas como sociedades participativas em miniatura, em conformidade com as perspectivas sociológicas da sociedade maior e como fonte de educação moral. Bom, aqui nós temos um prefácio, aqui Makiguchi falando, enfrentamos muitas questões prementes em nossos esforços para reformar a educação, que é outubro de 1930. Aqui, ó, minha esperança é que a Soka Kyuiko Gakkai tenha papel fundamental em tudo isso. Portanto, a vocês, meus doutos amigos e superiores, que ofereço o meu mais profundo agradecimento na ocasião da publicação desse livro. Então, inicialmente, quando foi fundada a Soka Gakkai, ela tinha esse nome, de Soka Kyuiko Gakkai. E Kyuiko é de educacional. Mas, como disse no vídeo anterior, o Kiguchi e o professor Josei Toda também foram presos na época da Segunda Guerra Mundial por se oporem às ideias bélicas, militaristas, né, por defenderem a liberdade religiosa na época, e acabaram sendo presos. Makiguchi faleceu na prisão com 73 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, Josei Toda saiu da prisão
e deu continuidade com o desejo de eliminar, né, assim, toda a miséria do coração humano que levou, né, a sociedade à destruição. Seu mestre, uma pessoa muito boa, muito humana, né, um pacifista, a ser preso e morrer, né, na prisão. Ele então tirou o nome educacional, mas que o próprio GAC tem sentido de Gakai, né, tem sentido de ensino-aprendizagem, mas que ela não fosse uma organização somente para educadores. Embora já não eram todas as pessoas, já estavam sendo realizadas muitas reuniões antes da Segunda Guerra Mundial e em torno de Makiguchi, né, e Josei Toda. Mas mesmo assim tirou essa palavra Kyoiko e todas as áreas, inclusive a educação em todas as áreas, né, buscar criar, né, valor em todas as áreas da sociedade para contribuir para justamente eliminar essa miséria, né, do coração humano, ou seja, uma transformação, né, a partir do coração da criação de valores humanos. Prefácio, deixa eu ver aqui mais. Aqui temos um professor adjunto de estudos educacionais da Universidade de Utah, faz um prefácio aqui. Introdução é por, faz a introdução. Quem preparou, organizou esse livro essa introdução. Então, vamos ler aqui reflexões sobre o objetivo da educação, algum trecho. O que diz Makiguchi? Makiguchi fala reflexões sobre o objetivo da educação. Lembrando, isso lançado em 1930, quase 100 anos atrás. Ele começa falando: o primeiro passo para a formulação do objetivo da educação é a determinação de como se deve alcançá-lo. Creio que a decisão sobre o objetivo da educação não pode ficar a cargo de acadêmicos e filósofos. Esse tem sido um grande erro no planejamento educacional. Não estou com isso depreciando a valiosa contribuição desses estudiosos, cuja função é importante e necessária. Mas desejo deixar claro que uma preocupação fundamental na formulação do objetivo educacional deve ser a identificação daquilo que os próprios indivíduos consideram o propósito da vida humana. O objetivo da educação deve coincidir com a finalidade maior da vida dos educandos. Mais para frente ele fala assim, nesse trecho aqui: assim como não se pode esperar que uma flecha atinja um alvo obscuro, não se pode planejar métodos eficientes para a educação se o seu objetivo não foi claramente definido. A questão principal é, portanto, como formular objetivos claros e relevantes para então desenvolver os programas educacionais. A tarefa diante de nós é particularmente difícil, porque o sistema educacional da nação alcançou proporções enormes, mesmo sem um objetivo claro para orientá-lo. Lembrando, em 1930, com base na experiência do professor Makiguchi, né, 30, 40 anos de educação já, naquela época.
Essa situação requer estudo e esclarecimento. É preciso determinar o que a sociedade espera da educação. Isso envolve, pelo menos, dois aspectos: as aspirações dos pais quanto a seus filhos e as expectativas da sociedade como um todo para a geração futura. Pais que realmente amam seus filhos não pensam em usá-los para alcançar a própria felicidade. Essa afirmativa pode ser ilustrada pela famosa história do julgamento do Lord Ooka de Exven, que estava diante de um conflito entre uma mãe e uma madrasta sobre a custódia de uma criança. Enquanto a segunda pensava principalmente no seu direito, sem considerar a criança, a mãe verdadeira valorizava mais a criança do que a própria necessidade de tê-la de volta. Uma sociedade deve se preocupar igualmente com as necessidades do indivíduo e o bem-estar das crianças. Se a sociedade considerar apenas o proveito que se pode tirar do estudante que se formou, o resultado é desastroso para ambos. O objetivo da educação formulado pela sociedade deve ser compatível com as necessidades e os objetivos dos indivíduos. A educação deve ser conduzida de tal forma que a sociedade não utilize o estudante como meio de alcançar seus objetivos e vice-versa. A razão de ser de um deve ser reconhecida e aceita pelo outro. Olha que interessante. Ele cita do interesse dos pais e da sociedade, do Estado, no caso. Mas que nem o Estado, nem os pais devem utilizar, né, assim, de se direcionar para os seus próprios interesses, né, seja do Estado, né, da nação ou dos próprios pais, mas sim visando a felicidade do estudante, né, reconhecendo, né, levando, considerando, né, o interesse e a felicidade do estudante. E nesse livro ele vai mostrar que, que ah, levando em consideração a isso, que cada criança tem um propósito, né, a seguir na sua vida, né? Então, a educação não pode estar voltada para os interesses do que a criança, né, vai atender os interesses dos pais ou da nação, mas tanto nação e os pais todos juntos ajudando a formar uma base para a criança de valor, né, de valores de bem, de beleza, de benefício, que ela possa crescer de forma saudável, né, e ter um valor na sociedade, né, na vida dela, né, em relação com e também na relação com outras pessoas. Uma nação ou sociedade é, afinal, o seu povo. É uma sociedade de indivíduos. Onde houver desenvolvimento e realização individual, haverá prosperidade, enriquecimento e saúde na sociedade como um todo. Por outro lado, quando o indivíduo é reprimido, a sociedade enfraquece e se deteriora. A importância da educação na sociedade moderna pode ser comprovada pelo grau de envolvimento dos governos em todo o mundo com o processo educacional. Mais um trecho bem interessante, né? Voltando, estamos falando de 1930, e Makiguchi já havia, desde o século XIX, né, finalzinho do século XIX, que a educação no Japão estava sendo já voltada para os interesses, né, eram voltadas para os interesses do Estado. E o que, na minha interpretação, no meu entender, ajudou no momento que o Japão vai para a guerra, né, a sociedade, né, que cresceu com essa educação acabou, né, não sei se a palavra se tornando refém de tudo isso e participando ou acreditando mesmo que aquela ideia de expansão militar, né, para o Japão levasse a prosperidade para a Ásia fosse o certo a fazer. Porém, Makiguchi e Josei Toda se opuseram. Makiguchi, em 1903, já havia escrito um livro, Geografia da Vida Humana, onde mostrava a importância da interdependência que existia entre cada um de nós, com a nossa cidade, nosso país e o mundo, e como isso era importante ser respeitado e protegido, essa interdependência, né? Para que o Japão não se isolasse. Mas acabou acontecendo de irem para a guerra, Makiguchi e Josei Toda foram presos. E aqui ele está, então, com base na sua experiência, em 1930, quando lança esse livro, né, das ideias de educação Soka, né, de criação de valores,
valores humanos, ele está, então, mostrando aqui, ó, a importância, ele está comentando, então, escrevendo aqui, a importância da educação na sociedade moderna pode ser comprovada pelo grau de envolvimento dos governos em todo o mundo com o processo educacional. Então, se a educação não tivesse importância na sociedade moderna, isso falando de 100 anos atrás, não teria o envolvimento dos governos em todo o mundo com o processo educacional. E aí ele mostra, né, como foi. Ó, primeiro, né, primeiro assumiram a responsabilidade. Quem assumiu a responsabilidade? Os governos em todo o mundo, inclusive no Japão. Primeiro assumiram a responsabilidade de ensinar, que seria do lar e da comunidade local. Passou a ser interesse dos governos nacionais. Né? Depois unificaram e sistematizaram as práticas educacionais, com modificações na organização e na estrutura, terminando por lhe atribuir tal prioridade que a política educacional implica longos debates parlamentares e sua implementação requer uma complexa infraestrutura administrativa. Essa reorientação e institucionalização da educação provocaram mudanças importantes e inevitáveis no processo. E aí vem algumas questões que ele levanta. Mas será que as pessoas têm alguma dúvida quanto ao seu benefício? À medida que a responsabilidade pela aprendizagem dos filhos é retirada de suas mãos, os pais questionam a orientação do sistema educacional? Será que todas as famílias apoiam o sistema de forma consciente, cientes do objetivo da educação de suas crianças? A resposta para essas perguntas, infelizmente, parece ser negativa. A maior parte das famílias envia seus filhos para a escola sem raciocinar, tão logo a criança alcança a idade escolar. Não há questionamento ou reflexão sobre o objetivo último do sistema de ensino. Ainda que algumas vezes expressem insatisfação, suas reações são, na maior parte, passivas. É raro um pai ter a iniciativa de pesquisar um meio de melhorar a educação. Esse silêncio generalizado tende a ser interpretado pelos educadores como prova tácita da aprovação do status quo. Isto não é suficiente. São imprescindíveis a efetiva identificação e declaração de propósitos comuns a todos para a educação. Sem isso, é impossível chegar a um acordo universal quanto ao objetivo da educação. E daí ele fala da felicidade como denominador comum. Então, supostamente há uma concordância generalizada de que a felicidade das crianças é a principal preocupação dos pais ao enviarem seus filhos à escola. Apesar das várias opiniões quanto ao sentido de felicidade, nenhuma outra palavra expressa melhor o desejo de todo ser humano. Na prática, no entanto, é difícil interpretar o que isso significa. É comum dizer-se que a educação deve ser uma preparação para a vida adulta. Uma versão simplista dessa opinião defende que o conteúdo acadêmico tradicional é suficiente. Outros criticam a educação por não ter relevância para o mundo real. Eles argumentam que ela deveria corresponder melhor à opinião popular. Bom, aí ele continua, vamos ver mais alguns trechos aqui. Que os efeitos negativos de impingir conteúdo acadêmico a uma criança pequena só aparecem devido à incapacidade do pequeno corpo de metabolizar mais do que consegue digerir. O volume excedente atravessa o sistema infantil e sai como massa não digerida. Ou pior ainda, pode alojar-se no trato digestivo e pouco a pouco putrefazer-se, envenenar todo o sistema. Infelizmente, os efeitos da intoxicação psicológica nas crianças, causada pela aprendizagem forçada de conteúdos incompreensíveis, não são percebidos de imediato. Por isso, as consequências perniciosas desse processo de envenenamento na vida das crianças não são reconhecidas. A situação é séria, mas ao pesquisarmos as causas do problema, defrontamos-nos com um paradoxo. Professores e pais acreditam estar colaborando com o futuro bem-estar das crianças.
apesar de as tornarem infelizes durante o processo. É que eu pulei aqui um pedacinho, eu acho que deixa mais claro aqui no final, acabei não lendo. No entanto, com muita frequência, os dois pontos de vista tendem a limitar as perspectivas a um utilitarismo míope, que enfatiza apenas o que pode servir após a fase dos estudos, negligenciando o que as próprias crianças consideram importante. Interessante ou mesmo abrangente durante os seus anos de formação. Então, eu havia comentado antes, né, que McGill se preocupava em que levasse em consideração o que é interessante para a criança, né, não só isso de falar o que costumava dizer que a educação deve ser uma preparação para a vida adulta, mas e durante todo esse processo, né? O que as crianças consideram importante, interessante ou mesmo abrangente durante seus anos de formação. Assim, a maioria dos professores, pensando apenas nas necessidades dos adultos, tendem a sobrecarregar seus alunos com informações sem sentido para a sua vida. É de se esperar, portanto, que as crianças não se interessem pelos estudos e muitas vezes nem mesmo os compreendam. E aqui ele faz uma citação, olha, o ensino compulsório de inglês, como existe no sistema de educação japonês, é um excelente exemplo disso. Estou falando do início do século passado. Bom, o ensino do inglês, depois, a partir da término da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos daí ocuparam o Japão, passou a ser bem importante. Tanto é que Josei Toda, quando sai da prisão, quando ele começa a se assim num Japão arrasado tudo, ele, né, por onde ele começa o seu trabalho, ele começa com preparando aulas que eu me lembro, aulas de matemática e inglês por correspondência para ajudarem os japoneses, né, a se comunicarem, né, uma vez que estavam sob ocupação americana. E aí sim o inglês faz todo sentido a partir de então. O que mais temos aqui? Ainda falando sobre do ensino ser de interesse das crianças, ou se sobrecarregá-las, né, acaba sendo tóxico para as crianças, se forem coisas incompreensíveis. Então aqui está. Não está em discussão se o atual sistema educacional proporciona preparação adequada para a vida adulta. Além disso, não é prerrogativa dos educadores decidir que a preparação para a vida adulta deve ser o objetivo da educação. Mais cedo ou mais tarde, todos envolvidos com a educação concluirão que a escola que sacrifica a felicidade presente da criança e faz da felicidade futura seu objetivo violenta a personalidade infantil e o processo de aprendizagem propriamente dito. Esse raciocínio levou-me a deduzir que o objetivo da educação é preparar as crianças para se tornarem células responsáveis e saudáveis no organismo social, a fim de contribuírem para a felicidade da sociedade e, com isso, encontrarem sentido, propósito e felicidade em suas vidas. Tenho consciência de que essa conclusão simples não é prontamente aceita por alguns acadêmicos. Sabe-se, por exemplo, que Kant e seus seguidores objetaram a fazer a felicidade individual o objetivo da educação. Ainda que eu não possua qualificação para contestar o filósofo tão eminente, proponho a felicidade como objetivo da educação, baseando-me na observação e análise sistemática de um objetivo de vida comum a todos. Com esse argumento, defendo que o objetivo da educação deve derivar do objetivo da vida, propriamente dita, deduzido e reconhecido pelas pessoas a partir do modo como vivem, e não por filósofos e teóricos. Sem dúvida, a objeção de Kant surgiu em parte do pensamento tradicional de que o objetivo da educação deve ser determinado por filósofos e acadêmicos, e em parte da interpretação estreita do conceito de felicidade de seu tempo. De qualquer modo, minha tese principal é
que a consideração mais importante na formulação do objetivo na educação é a felicidade dos alunos. O que isto significa em termos práticos e como podemos desenvolver a tarefa de definição da finalidade mais ampla e dos objetivos específicos dos programas educacionais são questões para as quais devemos nos voltar. Daí ele vai falar sobre o sentido, né, a felicidade como objetivo da educação. Sentido de felicidade. Felicidade é um termo tão utilizado e familiar que à primeira vista parece prescindir de explicação. Um exame mais cuidadoso, porém, mostra que as opiniões quanto ao seu significado divergem muito. Para servir de base à determinação dos objetivos da educação, é necessária uma definição mais precisa do que queremos dizer com felicidade. Uma explicação através de palavras ou concepções filosóficas idealísticas provavelmente causaria mal-entendido, pois a felicidade é baseada em experiência pessoal e não em teoria. Sendo algo que experimentamos em nossa vida, alguns exemplos reais serão mais eficazes do que definições extensas, a fim de entendermos melhor o conceito de felicidade. Analisaremos sua antítese, a infelicidade, e citaremos algumas concepções incorretas mais comuns para delineá-la melhor. Bom, aqui nós temos. Ele vai continuar falando, daí ele vai trazer aqui algumas reflexões sobre felicidade e riqueza, felicidade e virtude, felicidade e saúde, para depois entrar aqui no objetivo da educação no contexto social, a interdependência dos indivíduos na sociedade. Aí ele vai falar sobre a palavra sociedade, inclusive. Formas de viver do homem. Vamos ver aqui o que ele fala de felicidade e riqueza. É que muitas vezes na educação está associado também, né, o conhecimento para conseguir, claro, né, conseguir um trabalho e tudo, mas vamos ver o que ele fala felicidade e riqueza. Para chegarmos a uma definição correta de felicidade, é essencial um exame da relação entre felicidade e riqueza. Nada tem tanto poder de destruir a felicidade individual e o bem-estar social quanto a riqueza e os usos que dela se faz, sendo um dos aspectos da vida em que o pensamento é mais confuso e tem resultados muito desastrosos. Alfred Nobel colocou isso bem ao afirmar que é possível herdar riqueza, mas é impossível herdar felicidade. É uma lição importante para esta época de competição implacável e materialismo obsessivo. É preciso repensar o que realmente tem valor. Com isto, ricos e pobres, patrões e empregados vivenciariam uma descoberta muito importante, principalmente se interrompessem por momento o ódio e a violência. Se pudéssemos colocar essas verdades em uma linguagem simples e acessível, creio que as pessoas começariam a pensar em melhorar a sociedade procurando os meios para esse fim e eventualmente trariam felicidade a todos. Infelizmente, porém, a maioria das pessoas parece acreditar que, se não podem tirar proveito eles próprios, então seus filhos poderão. Os ricos continuam acumulando riqueza como se a felicidade fosse uma prenda que acompanha o status e a propriedade. Quanto mais acumulam, menos suficiente parece ser, porque se convenceram de que isso será magicamente transformado em felicidade para seus filhos. E isto é uma ilusão, pois é comum o legado de grandes fortunas resultar na herança da infelicidade. A grande ironia é que essas pessoas nem mesmo têm prazer no que fazem. Sem necessidade, sacrificam suas vidas, empenhando-se na compra dessa ilusão. Se pensassem um pouco, perceberiam que a mesquinhez necessária para acumular uma fortuna seria herdada pelos filhos, tornando-os crianças muito infelizes. Quem quiser comprovar isso poderá passar a vida tentando tirar vantagem do sistema imperfeito e desigual da propriedade privada, mas
estará perdendo muitas outras oportunidades. Olha que interessante, né? Numa situação dessas, o que os filhos acabam herdando dos pais é a mesquinhez, né, para acumular, né, essa riqueza. Com a percepção do vazio da vida materialista, vem a compreensão de que a alegria de dar é melhor do que o medo de ficar em desvantagem em relação aos outros. Que a paz de espírito, alcançada com o conhecimento da essência de nosso ser, é melhor do que o desperdício da vida na busca de bens materiais. Uma pessoa com tal clareza de visão se dedicaria a auxiliar os que ainda dão um valor exagerado ao dinheiro, ou estão presos na teia do materialismo, levando-os a reconhecer suas ilusões. O ponto de partida, no entanto, é cada um de nós se libertar das ilusões da riqueza e assim ajudar a construir o caminho para a paz através da segurança econômica de todos. Se essas verdades referentes ao dinheiro e à riqueza fossem aceitas, ninguém desperdiçaria a vida simplesmente acumulando riqueza. Quem compreende isso se sente recompensado e alegre ao dar dinheiro aos outros. Tais indivíduos buscam um estado de felicidade e tranquilidade que decorre da compreensão dos valores essenciais e duradouros da vida, e não perdem tempo na procura de ganhos materiais. É muito fácil auxiliar o outro no alcance dessa clareza de visão. A história está cheia de exemplos de insatas buscas egocêntricas e riquezas, porém, se o indivíduo ainda não chegou a um certo grau de compreensão, continua insensível a tais exemplos. Bom, aqui ele continua falando. Deixa eu ver aqui. Como é bastante extenso, eu não vou ler tudo. Vamos ver aqui quando ele fala. Há 30 anos, no livro Geografia da Vida Humana, tentei conceituar sociedade como uma rede de relações interdependentes. Apesar de meu conceito de sociedade ter amadurecido desde então, os exemplos que usei ainda parecem pertinentes. Os trechos a seguir foram tirados dessa obra. Então ele está comentando agora da obra Geografia da Vida Humana, que ele escreveu, foi publicada em 1903, ou seja, 120 anos atrás aproximadamente. A palavra sociedade está sendo utilizada em diferentes contextos e inclui vários sentidos e conotações como sociedade educacional, sociedade econômica, socialismo, Partido Socialista. Alguns fazem alusões como para a sociedade, sanções sociais, etc. Em seu uso mais comum, pode significar o mundo, a comunidade ou o público. Quem acumula riqueza por meio de transações ilícitas, exclusivamente com fins pessoais, recebe a retribuição da sociedade. Quem não pensa, quem não pensando em si assume um grande empreendimento em benefício da sociedade, tem seu reconhecimento e aplauso. A ação de uma pessoa é recebida com louvor ou condenação. O primeiro lhe apraz, mas a última é temida. Assim, o indivíduo que possui algum senso de ética o utiliza em suas ações, mas que entidade é essa que sanciona, louva ou condena um ato? Não podemos vê-la como um corpo físico, mas devemos ser capazes de percebê-la através de seus feitos. Poderíamos definir sociedade como uma organização na qual os indivíduos partilham suas vidas em algum tipo de relação, com certa duração, na qual cada um constitui um de seus membros. Como podemos descrever uma sociedade? Suponhamos que um grande público se reúna para assistir a uma conferência, mas entre as pessoas se encontre um bêbado que interrompa a palestra. A voz popular de todos os presentes criticaria sua atitude, de modo que ele seria forçado a deixar o recinto. Essa reunião é uma sociedade pequena, cujos membros se agruparam com um objetivo comum e estão temporariamente unidos pelo mesmo interesse. A família é outro exemplo. Ela consiste em pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs e talvez empregados. Todos os membros partilham suas vidas, desempenham determinadas tarefas e por muitas gerações comungam uma vida conjunta. Se um deles não cumpre seus compromissos, altera a ordem pacífica da casa, causando tumulto, dificulta sua prosperidade e eventualmente ameaça sua unidade. Este é outro exemplo de sociedade pequena. Consideremos agora uma escola, seja ela pequena, com no máximo 100 alunos,
ou grande, com alguns milhares, onde haja professores, alunos, corpo administrativo, empregados para manutenção e um diretor responsável por tudo. Cada um tem seu papel no funcionamento da instituição. Esse também é um exemplo de sociedade. Da mesma forma, um vilarejo, uma pequena cidade ou uma grande metrópole, cada um deles constitui uma sociedade. Ao nível nacional, um país representa a sociedade mais plenamente desenvolvida até o presente. Ainda assim, o conceito da sociedade não se restringe a esses exemplos. Pode significar um grupo de pessoas com princípios ou heranças comuns, independentemente de fronteiras nacionais, ou, em uma esfera ainda maior, pode ser a comunidade do mundo inteiro. Portanto, a delimitação de uma sociedade pode abranger um pequeno grupo de indivíduos ou um mundo todo, e o conceito de sociedade varia dependendo do exemplo utilizado. Apesar disso, podemos observar que o conceito de sociedade sempre inclui as seguintes características. Primeiro, uma sociedade consiste em vários indivíduos assemelhando-se a um organismo vivo com células individuais. 2. Todos os seus componentes, consciente ou inconscientemente, têm um objetivo comum. 3. Os membros dessa sociedade compartilham, por um certo tempo, um laço ou interação espiritual, análogo à relação entre as células que formam um organismo vivo. 4. Todos os indivíduos se reúnem e trocam experiências em algum local determinado. 5. Todos os indivíduos se unem para formar uma organização, assim como as partes de um organismo vivo na formação de um corpo inteiro. 6. Os membros dividem tarefas necessárias à continuidade da atividade do grupo, do mesmo modo que o funcionamento dos órgãos de um corpo vivo. Interessante, né? Muito interessante. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Evolução do objetivo da educação. O valor não pode. Aqui tem verdade e valor. Valor, aqui já entrando nas questões de valor. Os fundamentos do valor. Tratando da questão do valor, o primeiro problema que devemos encontrar, e portanto a primeira na ordem do esclarecimento conceitual, é a determinação da natureza do valor com relação à verdade. Depois vai falar o valor e educação, verdade e valor. No valor e educação, aqui tem um trechinho que fala: a dignidade humana origina-se da criação de valores. Um acadêmico chegou a afirmar que a criação de valores é a forma mais elevada da atividade humana. Cada indivíduo deve desempenhar seu papel e criar valores que respondam às inesgotáveis demandas da vida. A educação pode fazer muito pelo cumprimento desse compromisso básico do homem. Sem ser preciso lamentar os erros passados, os educadores devem intensificar seus esforços no sentido de revitalizar a educação, de modo a envolver as pessoas na criação de valores. A questão é como esses educadores podem se relacionar com o problema da criação de valores. Aqui continua. O valor não pode. Temos mais aqui. Conceito de valor. Agora, nós continuando aqui, as variedades de valor numa sistematização hierarquizada do valor. Aqui ele vai falar do bem, benefício e beleza. O bem, valor social ligado à existência grupal coletiva, benefícios, valores pessoais ligados à existência individual, orientada para si mesma, beleza, valores sensoriais ligados a partes isoladas da existência individual. Eu vou já finalizando, mas eu já comentei quando ele fala do bem, benefício e beleza. Aqui ele fala aqui, ó, revitalização da educação. Bem interessante também essa parte. A educação destina-se aos males sociais. A metáfora é pertinente. O médico trata pessoas doentes, o político fornece os remédios para os males do governo e o educador deve ser considerado médico da sociedade.
Porém, enquanto médico e político praticam uma medicina curativa, a atuação do educador é preventiva. Os dois primeiros preocupam-se com o presente e tratam os problemas à medida que aparecem. Já o educador se volta para o futuro na tentativa de evitar falhas e imperfeições. Ele vai falar sobre educação como arte também, organizações, sistemas. Bom, tem muita coisa interessante aqui. Dá vontade de ler o livro todo. É que ele está falando. Vamos saber aqui. A organização de sistemas educacionais. A fim de facilitar nossa análise, devemos distinguir dois tipos de funções desenvolvidas pelo educador: a prática educacional direta e o apoio educacional indireto. Os professores que atuam na linha de frente das atividades educacionais, em contato direto com os estudantes, estão ligados à primeira função. Eles são, sem dúvida, o elemento mais importante no sistema educacional, sendo que os outros cargos apenas contribuem para aumentar a eficácia de sua ação. São insubstituíveis e mesmo que os outros funcionários cooperem ao máximo e unam suas aptidões, nada pode ser feito se a função principal do professor na sala de aula não é cumprida. Nas artes, as funções são bem definidas. O artista cria, o crítico avalia. Na educação, o professor é o executor da arte de educar e o pensador ou pesquisador educacional tem uma função secundária, mas essencial. Então, repetindo. Na educação, o professor é o executor da arte de educar e o pensador ou pesquisador educacional tem uma função secundária, mas essencial. O professor ideal é um mestre do ponto de vista técnico, tão experiente que o ensino é sua segunda natureza, tão bem sucedido em termos de resultados que é reconhecido e respeitado como uma pessoa exemplar. A habilidade de um verdadeiro mestre talvez seja percebida com maior facilidade nas artes ou em outras áreas, pois nelas algum sinal ou registro tangível de suas realizações sobrevive para ser transmitido. Se a fama e a técnica dos mestres das outras áreas, das outras artes são guardadas para a posteridade, por que haveria de ser diferente com a educação? Essa também é uma arte extremamente complexa que deveria, como as outras, ser transmitida às gerações futuras. Nossa pesquisa deve se voltar para a criação desses mestres na educação. As semelhanças, entretanto, terminam nesse ponto. Nos sistemas educacionais modernos, o impulso da educação não são os professores, mas o órgão central do sistema educacional que os inclui e os autoriza a exercer a função. Os professores não passam de células especializadas no organismo global, comparáveis às células nervosas na periferia externa do sistema nervoso. Levando a analogia mais adiante, percebemos que a organização do sistema educacional moderno não funciona independentemente do resto da sociedade, da mesma forma que um sistema do corpo humano também não funciona fora dele. E assim como um sistema ou órgão se espelha nos outros, reconhecemos uma homologia no centro para as extensões de distribuição. Em um sistema tão grande e complexo como a educação, o objetivo da nacionalização do ensino público só pode ser alcançado pela organização complementar e cooperativa de um sistema com duas partes. Uma consiste nos elementos de projeção diversificada dedicados à prática direta, à realização dos ideais educacionais e à criação de valores. A outra é o elemento organizador centralizado que lida com as responsabilidades administrativas e a pesquisa. Bom, parando por aqui, que eu já avancei bastante, mas quando o professor McGill fala do bem, da beleza e do benefício, lembro que McGill ele fala assim que a beleza e o benefício, né, quando o bem-estar em levar a beleza e o benefício ao outro também, não ficar somente buscando para si. E da Isaac Ikeda ele fala assim que proteger a vida e levar felicidade é o bem. Destruir a vida, causar sofrimento, né, o seu oposto, o mal. Então, eu espero que tenha servido de inspiração também, né, os trechos
que algum trecho tenha servido de inspiração, pelo menos, e vou dar continuidade com o próximo vídeo, provavelmente com esse livro, Abertura dos Olhos, que eu comentei no vídeo passado. Assim como Makiguchi sofreu uma perseguição na época do Segunda Guerra Mundial, Nichiren Daishonin também sofreu sua perseguição na época, que viveu no século XIII, e ele escreveu uma carta chamada Abertura dos Olhos para mostrar a força da vida diante do momento que ele estava para ser decapitado, acabou não sendo, foi exilado, mas ele quis deixar registrado para os seus discípulos. E aqui Daisaku Ikeda, então, faz uma explanação. Um grande abraço, até o próximo vídeo.